Oi pessoal de casa, hoje o que a gente vai falar é sobre funções da linguagem. Essa matéria é uma matéria importante da gente entender para que servem esses mecanismos de linguagem, qual é a moral do processo da linguagem e alguma possível questão de prova sempre, que é a nossa meta disso tudo. E aí vamos lá então ver quais são essas funções. Primeiro detalhe então, o que é isso? São várias as funções da linguagem, dependendo da intenção do falante e das circunstâncias em que ocorre a comunicação. Vamos retomar palavra importante: intenção do falante e circunstância da comunicação. Porque daqui a pouco eu tenho uma situação, eu preciso falar de um jeito, eu tenho uma outra situação, eu preciso falar de outro. Então esses mecanismos é que vão se posicionar dependendo do que eu tenho de intenção. Eles assim, ó: a adequada utilização dessas funções permitirá que ocorra o perfeito entendimento da mensagem. Não entendi nada, Zambelli. Se eu quero fazer uma propaganda, eu não posso tendo a usar um determinado tipo de propaganda. Se eu vou dar uma aula, eu tendo a fazer de uma determinada função de linguagem específica. Então, cada caso é um caso. E aí a gente precisa dominar esses conceitos para entender, afinal, o que o texto que vai aparecer na nossa prova quer da nossa vida. E aí, diz o bicho assim, ó. Primeira relação, então, vamos entender como é que funciona a brincadeira. Funciona assim, ó. O cara que fala é o emissor, né? Então eu sou o emissor, destinador ou remetente. E aí a gente tem esses processos que se abrem. A gente vai ter o código, a gente vai ter a mensagem, a gente tem o receptor ou destinatário, né? A gente tem o referente, o contexto e o canal de comunicação. Caraca! Isso para dar errado tem muitas possibilidades, mas quando dá certo também, que perfeição que ela é. Então a gente vai entender o que é cada um desses processos na nossa próxima tela. E aí ele vai dizer assim, ó, que o linguista russo Roman Skolnick caracterizou 6 funções da linguagem. Cada uma delas está estritamente ligada a um dos 6 elementos que compõem o ato de comunicação. Esse cara, ele norteou essas funções em 6 possibilidades. E essas possibilidades, elas vão se enquadrar de acordo com o que a gente pretende fazer dessa linguagem. Vamos entender isso. Olha só. O que ele organiza? Que o emissor, então, pode se manifestar por uma função referencial, uma função poética, uma função fática, uma função metalinguística que vai chegar lá no receptor. E aí entra um nomezinho mais específico para a gente saber que é assim, ó. O emissor é a função expressiva. O cara que fala, ele se expressa, ele se movimenta, ele berra, ele fala baixo, ele escreve, ele... enfim, é a forma como ele se expressa. Ela pode ter um referente, uma mensagem, um canal de comunicação, o código, que vai chegar lá na função conativa. Vamos entender essa brincadeira então. Emissor é o cara que está falando, como eu te disse antes. O receptor é o que recebe a mensagem. A mensagem é o que eu estou mandando. A mensagem é o que eu estou te dizendo. Seja uma música, seja uma poesia, seja uma informação básica, não importa. É o que a gente enviou para esse ser. O código é a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Não entendi, Zambelli. Assim, ó, se eu escrever português, eu espero que o cara que esteja lá do outro lado saiba português, senão não haverá comunicação. Se eu escrever com uma determinada linguagem mais formal, eu espero que o cara que esteja recebendo essa mensagem entenda a linguagem formal. A relação é essa, é estabelecer a mesma forma de se comunicar. A comunicação só é eficaz quando todo mundo domina o código. Por isso, vamos pegar um exemplo básico. Por isso que quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, a galera que vai lá para psicologia, aí tu vai para psico, tem uma série de palavras que marcam um código. E aí, daqui a pouco surge alguém que não estuda psicologia, vai assistir aquela aula, vai se perder. Por que vai se perder um pouco? Ah, porque é louco. Não, não é isso. Vai se perder porque não domina o código, porque se perde nas palavras técnicas. Então, dominar o código significa, não importa qual nível, é saber entender o processo.
não importa qual nível. Canal de comunicação, veículo pelo qual a mensagem é transmitida. O canal de comunicação pode ser a voz, pode ser o rádio, pode ser a internet, pode ser o WhatsApp, pode ser o Face, pode ser qualquer coisa que a gente consiga mandar. E o contexto é a situação em que a mensagem, a que a mensagem se refere, também chamado de referente. Então, esse contexto é o nosso referente. Olha só que legal, aqui está a brincadeira funcionando, ó. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo. Qual é a moral do cara falar? É a lógica, é meio uma pergunta meio louca assim, mas qual é a moral do cara falar? Informar algo, demonstrar sentimentos, convencer alguém a fazer algo, né? Então essa linguagem, ela passa a ter uma função. Cada vez que eu só quiser falar algo, ela tem uma função. Se eu quiser demonstrar carinho, ela tem uma função. Se eu quiser vender algo, ela tem uma função. Então, se eu quiser só brincar com a palavra, ela tem uma função. E essas funções são estas 6. Quais? Referencial, metalinguística, conativa, fática, emotiva e poética. É isso que a gente vai estudar. O que marca cada uma dessas relações. E aí ele diz assim, ó, numa mensagem é muito difícil encontrarmos uma única dessas funções isoladas. O que ocorre normalmente é a superposição de várias delas. Entendi. Claro que elas vão se misturar. É claro que quando eu vou fazer uma propaganda, por exemplo, que eu vou ter uma linguagem mais apelativa, uma linguagem mais conativa, mais fática, ela pode ser poética, e ela vai se misturar. Essas funções, elas vão se cruzar. Não tem como a gente manter sempre uma só. É muito raro, porque a gente está construindo como argumento, a gente tem usando a forma que a gente quer passar essa mensagem, eu posso cruzar essas informações. Então é legal da gente dar conta que se cai numa prova, a gente tem que ver quem é que se predomina dentre as outras, porque existe uma que vai predominar. Nessa relação, então, começa a referencial. A referencial busca transmitir informações objetivas. Ó, isso aqui já é uma marca boa para a gente saber. A fim de informar o receptor. Predomina nos caráteres, nos textos de caráter científico, didático e jornalístico. É claro que se eu vou partir para uma linguagem mais padrão, mais organizada, com uma meta que é não gerar muita ambiguidade, eu vou apelar então para a função de referência. Lembra que aquilo que é uma referência, ou seja, ele não muda, ele é sempre daquela forma. E isso para a gente não esquecer, mas a gente tem que lembrar que esse texto é uma linguagem formal, por isso que aparece na ciência. Porque eu não posso fazer poesia. Gente, descobri uma membrana plasmática nova. Ela não é aquela velha, mas ela está chegando na área. Eu não posso fazer isso. Como é que eu vou explicar um treco que eu descobri agora? Não existe. Então, eu tenho que usar uma linguagem padrão. Eu vou dar uma aula, uma relação didática. Eu vou explicar sobre o funcionamento de alguma coisa. Eu explico uma relação formal, uma relação padrão, né? E a questão do jornalismo também. Ah, Zambelli, mas eu assisto uma televisão aí que o cara fica mostrando umas tragédias e tem uma parte bem emocionante. Predomínio. Lembra que o que importa é o predomínio. Quem predomina ainda é a relação de referência, porque eu ainda vou dizer num texto jornalístico quem, quando, onde, como e porquê. Então a referência é aquela, certo? Um exemplo então, pesquisas já demonstraram que o universo vocabulário de nossos estudantes, mesmo de nível universitário, é pobre. Percebe que não há ambiguidade nisso. Não há poesia nessa relação. É uma relação referente, ou seja, ela te disse o que ela precisa dizer, ponto. Né? Não há a literariedade, não há a questão artística aqui. É aquilo ali que ele quer te dizer e acabou o bagulho. Agora, a função emotiva ou expressiva, ó, aqui já é mais forte, te liga. Ela exterioriza emoções, opiniões, avaliações, utilizando a primeira pessoa, né? Aparece nas cartas, na poesia lírica, nas músicas sentimentais, nas opiniões, nas avaliações, predomina o elemento emocional sobre o lógico.
Pessoal, é a emoção tomando conta. Só que é uma emoção em primeira pessoa. Ah, eu nunca vi isso. Abre o teu Facebook agora e você vai ver a tonelada de função emotiva que tem lá. Pega num período de eleição, então. Eu acho que tal partido não presta. Eu acho que... Todo mundo tem uma opinião para manifestar. Quando ele fala nessa relação de opinião, avaliação, é a primeira pessoa, é a emoção do cara, é a expressão do cara. Aí ele diz que pode aparecer também em músicas sentimentais. Pessoal, o que é a onda de sertanejo nesse país? É o auge dessa função. Eu hoje acordei com vontade de você, saudade de você, saudade de você. Só tragédia. É só sentimentalismo. Eu acordei com saudade de você. Ou seja, o cara tá sempre na primeira pessoa. Eu sempre é o cara que tá sofrendo. É sempre o cara que tá apaixonado. É sempre o cara que tomou uma guampa. É sempre a tragédia na primeira pessoa. Lembra disso? É a relação da emoção. É o cara egocêntrico. É ele sempre sendo o foco da relação. Então é a função emotiva. Exemplo disso. Tendo passado já 7 dias sem a ver, se acentuava vivamente em mim, o desejo de estar outra vez com ela, beber-lhe o olhar e o sorriso, sentir-lhe o timbre da voz ou a graça dos gestos. E aí quando o Círio dos Anjos lá mostra essa relação, sabe que ele está sofrendo, ele está se mostrando para esse ser apaixonado. É a relação emotiva, é a relação do calor do momento, né? Marca da música sertaneja, marca das expressões emocionadas, de manifestações públicas de rede social, são marcas de característica dessa função expressiva, emotiva. E aí, ele tem aqui, ó, olha só que legal essa. Essa daqui funciona assim, ó. Função conativa apelativa. O que é que apela? Quando é que o cara diz, ih, tá apelando? O que é o apelando, né? É quando o negócio se atira. É quando ele vai para as últimas consequências. Então, qual é a moral dela? Visa influir no comportamento do receptor. No comportamento, ou seja, o cara vai a fundo no bolo. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, tu não quer fazer isso? Ah, então tu vai me deixar caminhando nesse asfalto quente, de pé descalço, depois de ter feito almoço pra ti, tu não quer me dar uma carona? O que o cara pensa? Meu Deus, eu sou uma pessoa má. Tá, não, vou ajudar. É o auge da apelação. Lembra? É apelativo. É conativa. A ideia é persuadir a pessoa, convencer o cara, é seduzir o cara. Utiliza vocativo. O que é vocativo? Fulano, vírgula, vem aqui. Eu chamo a pessoa, eu apelo, eu vou para as últimas consequências desse discurso. Eu prendo essa pessoa na relação. O vocativo marca isso. Verbos no imperativo. O auge da propaganda, para quem é da década de 90, lembra de uma propaganda que era do batom? Quer dizer, compre batom, compre batom, compre batom. Tu ouvia aquela propaganda e tu, preciso comprar batom. Por quê? Porque era o auge da apelação. Era aquele verbo no imperativo batendo o tempo inteiro. Compre agora e garanta só no mês que vem. Tu compra agora, tem que comprar. É a ideia do imperativo, né? E ocorre principalmente em textos de propaganda. Lembra então que apelo, conação, é propaganda. Ah, Zambelli! Mas eu vejo algumas propagandas e me emociona, me dá vontade de chorar. Não, eu não duvido disso, que tem uma questão emotiva nessa relação. Mas será que essa emoção é a emoção propriamente dita? Não, ela tem uma intenção, de alguma maneira, é vender uma imagem, é vender um conceito, é vender um produto. Então, de alguma maneira, existe um certo apelo. Como eu vou construir esse apelo? A teoria diz que eu construo apelo invocando as pessoas, usando verbos no imperativo. Mas isso é uma teoria. Eu posso usar de qualquer recurso que eu queira que eu possa para seduzir, para convencer esse cara. E aí um exemplo. O filtro Purex é indispensável para a saúde de sua família.
Procure hoje mesmo o nosso revendedor autorizado. Pessoal, que coisa mais apelativa que falar da saúde da família? Não, né? Não tem como apelar mais do que falar da saúde da família dos outros, né? Quantas vezes a gente não vê uma família inteira numa esquina, nas cidades grandes do Brasil, pedindo comida, e quem é que pede? Quem é que vai lá no carro bater quando fecha o estacionamento? É a criança, porque é o auge do apelo, né? Se vai um cara, um homem, mas não tão velho, com uma certa forma, o cara tá mais fortinho, já não tá tão abatido pela fome, já fica meio indignado, diz, meu amigo, vai trabalhar, entendeu? Não vem me pedir trocado aqui. Agora botou uma criança, já era. Ou seja, a relação do apelo, né? Então, falou da família, já tocou, já sensibilizou. Saúde e família, palavras-chave para sensibilizar. Procure, olha o cara me mandando lá, procure, verbo no imperativo. É isso, marca da relação conativa, função apelativa. E o que é a fática, então? A fática tem por objetivo prolongar o contato com o receptor. Isso aqui é muito legal, porque essa fática são aquelas aulas que o cara está assistindo e o professor fica assim, ó. Então vamos, né, perceber que o pronome, né, deve ser antes do verbo, né? E tu, caraca, tu fica a aula inteira assim, ó. 1, 2, 7, né? 8, né? 12, né? A gente conta de tão preso que a gente fica nessa relação, de tão chato que é essa relação, que é a relação fática, né? Ela é marca por repetições, são marcas pelas interjeições, são expressões sem valor semântico, eu nem sei o que é isso, valor de sentido. Quando escrita, faz uso de recursos gráficos, como diferentes tipos de letras e variadas diagramações. É usada na linguagem coloquial, especialmente nos diálogos. Pois é, então, é fogo, é... Sabe conversa de elevador? Quando você está de mau humor, você está indignadinho, tu, hoje não é meu dia, hoje eu estou estressado, o que aconteceu comigo? Aí tu entra no elevador. Aí tu entra no elevador, aquela coisa constrangedora, não tem janela, tu está ali e aí sempre tem um querido para puxar um papo. E aí o papo é o quê? O tempo, o time do fim de semana, se o teu time ganhou, se o teu time perdeu. Sempre um assunto de extrema relevância para o nada. E aí tu tá de mau humor e a pessoa diz, e o teu time? Você tem cara de ser tal time. Teu time perdeu, né? E aí tu não quer dizer para a pessoa, por favor, só não fale comigo, eu só quero subir até o 7º andar em silêncio, por gentileza. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz? Usa uma relação fática, uma relação de só dar uma trela, prolongar. E aí tu diz, é fogo, tá difícil. Pois é. Vê, né? Tá difícil. Ou seja, tu não tá dizendo nada, não tá dizendo nada. É a pessoa que pensa, meu Deus, como ele é legal, ele conversa com a gente. Não conversa nada, né? Só deu aqui, ó. Pois é, vamos lá, então. Mas é o que importa, prolongar esse diálogo. Manifestar um certo nadismo. Vai mantendo o cara no diálogo e a gente vai dizendo, é fogo, é difícil, né? E aí olha que propaganda legal. Pois é, então é fogo, ou nem fale. E aí ele apela, é melhor você começar a ler o Estadão. O que ele está te dizendo com isso? Que para não ficar sem assunto, leia aquele jornal e você terá assunto. Uma baita de uma propaganda. De novo, propaganda é uma relação apelativa, mas observa que a linguagem que ele estabeleceu aqui é uma linguagem fática, né? Uma linguagem de persuadir, de ficar segurando, prendendo, repetindo para segurar o meu leitor para ler depois. Relação fática, relação conativa, duas relações bem importantes no nosso dia a dia. E a função poética? Essa função poética privilegia o imprevisto, a inovação, a criatividade. Produz no leitor ou no ouvinte surpresa e prazer estético. Sabe repentista? Quando a gente vai em determinados lugares, o cara tá lá, vai jantar, daqui a pouco surge um cara com o violão e
Esse feijão que tá azedo não faz muito bem, não. Você vai comer direito, se não vai dar. E aí o cara fica ali, toma um dinheiro e some. Né? O que o cara tá te dizendo? Ele tá fazendo uma relação poética. Ele tá criando, ele tá inovando, ele tem uma sacada inteligente. E essa sacada inteligente, então, é uma surpresa, um prazer estético. Predomina onde? Claro que na poesia. Mas pode aparecer na publicidade, pode aparecer no jornalismo, né? Quantas vezes no jornalismo a gente não tá assistindo uma notícia e o cara diz: vem pra cá, corta pra mim você de casa, viu aquela criança? Viu aquela criança chorando? Aquela criança tinha uma mãe, mas a mãe tá morta, assassinada. E a gente já fica ali, ó, oh meu Deus, que horror. E a gente já se emociona. E é uma relação bonita. É uma forma de usar uma linguagem poética com uma relação emocional, com uma relação fática, um pouco de tudo. Então essa relação estética, é claro que ela tem que ser o predomínio. E aí na poesia, o predomínio é total. No jornalismo, é mais difícil. Na crônica, é perfeita. Na relação de conto literário, perfeito. Ou seja, para alguns textos ela vai ficar muito mais evidente. Para outros, ela pode passar rapidamente e dar só um oizinho ali pra gente. Mas ela pode estar em tudo que é texto. E ela diz assim, ó, aparecem com as figuras de linguagem, metáfora, comparação. E ele diz assim, ó, olha que bonito. Diz lá o Vini: de tudo a meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha que lindo, né? Todo mundo escuta isso e pensa, que coisa mais linda, o que ele disse? Não sei, mas é lindo. E a gente tem um prazer estético, e a gente tem um momento bonito, a gente tem um momento de emoção, um momento de agradabilidade. É essa a ideia. A ideia da função poética é nos emocionar, é nos tocar de alguma maneira, é nos gerar um certo prazer. Função poética. É isso aí. Depois, função metalinguística. Essa daqui é que eu mais uso. A metalinguística, quando a linguagem procura explicar a si mesma, definindo ou analisando o próprio código. Ó, tá aqui a chave da brincadeira. Ela define o próprio código, metapsicanálise, ou seja, é o estudo da psicanálise. A gente estuda, analisa o código, analisa aquele vocabulário, aqueles conceitos. Isso é uma metalinguagem. Uma aula de português é o maior exemplo de metalinguagem. Eu uso a língua para explicar a própria língua. Metalinguagem. Então, é empregada nos textos em que se explica o uso da palavra, como nos dicionários, nos poemas, que falam da própria poesia, nas canções que falam de outras canções ou de como se fazem canções. Exemplo, literatura é ficção, é a forma de expressão mediante a qual o artista recria. O cara está te explicando usando palavras. Então ele fala de literatura usando palavras. Ele fala de música explicando como se faz música. Isso é metalinguagem, é quando o código se explica por si só. Essa é a relação que a gente tem em metalinguagem. Exemplo, então. Ele diz assim, ó. O princípio de que o Estado necessita de instrumentos para agir com rapidez em situações de emergência está inscrito no Arcabouço Jurídico Brasileiro desde a primeira Constituição em 1824, 2 anos após a independência ainda no Império. A figura do decreto-lei, sempre à disposição do Poder Executivo, ficou marcada no regime militar, quando a caneta dos generais foi acionada a torto e a direito, ao largo do Congresso, cujos poderes eram sufocados pela ditadura. Com a redemocratização sacramentada pela Constituição de 88, sepultou-se o decreto-lei, mas não o seu espírito, reencarnado na medida provisória. Não se discute a importância de o Poder Executivo contar com dispositivos legais que permitam ao governo baixar normas, sem o crivo imediato do Congresso, que preencham os requisitos da relevância e urgência. O problema está na dosagem que
se exagerada, como ocorre atualmente, sufoca o poder legislativo. E aí ele diz aqui, ó, a função da linguagem predominante no texto é... O que a gente vai ter aqui? Uma metalinguagem? Eu tenho a língua portuguesa falando sobre a língua portuguesa? Não, estou falando sobre o Código de Leis. É uma relação poética? Ah, porque a Constituição, que coisa mais linda. Não tem poesia aqui. É uma relação expressiva? Ele está tentando me convencer de algo, me vender algo? Não. Ela é apelativa? Ela tende a me convencer, me seduzir? Também não. E ela é referencial? Ou seja, ela é clara, objetiva, vai direto ao assunto. Tá aí a nossa resposta. Letra E. Ela é referencial, ela é clara, ela vai direto. Eu não estou gerando poesia, eu não estou me encantando pelo texto, eu não estou me emocionando no texto. Quem, quando, onde, como, porquê. São as lógicas da referencial. Agora, a correspondência entre elemento do processo de comunicação e a função da linguagem em... O que a gente tem aqui? Então, a gente tem um emissor como elemento do processo e uma função poética. Não, mas ele não é uma função poética. Então eu tenho o destinatário e ele se emociona. Também não. O contexto e o referencial. Ó, observa que o contexto, toda aquela função, todo aquele elemento que é o contexto, ele trabalha para a relação referencial, que é a relação de dizer exatamente o que eu preciso, sem muita enrolação. Por isso que a letra C é a nossa resposta. É o código, né? Ou seja, a linguagem com uma relação fática. Não, ele não está tentando me convencer. É o canal, então, e a metalinguagem, mas ele não é metalinguagem, ele não se explica. Então a relação é referencial. Todo aquele contexto trabalha em prol de uma comunicação. Essa é a nossa resposta, letra C. Depois, na outra questão de certo e errado, ele diz assim, ó. Então, aproveite bem o seu dia, extraia dele todos os bons sentimentos possíveis. Não deixe nada para depois, diga o que tem para dizer, demonstre, seja você mesmo. Não guarde lixo dentro de casa, nem jogue seu lixo no ambiente. Não cultive amarguras e sofrimentos. Prefira o sorriso, dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias, nem contentamentos, nem sabores bons. Seja feliz. Hoje, amanhã é uma ilusão. Ontem é uma lembrança. Só existe o hoje. E aí ele diz assim, ó, o texto utiliza uma linguagem emotiva que pode ser comprovada especialmente na opção pela subjetividade voltada para o narrador. Me diz uma coisa, esse texto é um texto emotivo ou ele é um texto que vai marcando verbos no imperativo? Ele não está o tempo inteiro dizendo o que a gente tem que fazer? Então ele não tem nada de emoção, né? Ou seja, a emoção ela é subjetiva, a emoção me toca, não toca outras pessoas, toca o do lado, ou seja, ela é aberta. Agora, essa relação de imposição, essa relação dos verbos no imperativo, essa coisa mais enfatizadora, não é uma relação emoção. Emoção é aberta, deixa o cara sentir. Então, por isso que essa resposta é errada. Aí a gente tem a nossa questão de número 4, que diz assim, ó. História manjada, galã canastrão, tiros e perseguições, efeitos gratuitos, mais tiros e perseguições, final previsível. Conheça outro jeito de fazer cinema, Cine Conhecimento no Canal Plus. Além de exibir filmes de diversos países, o programa traz análises, comentários, curiosidades e detalhes da produção. Não perca! Tem sempre um bom filme para você. E aí é lá da revista Monet. Legal, ou seja, ele fez uma propagandinha ali e aí vamos ver o que a questão vai querer então. E a questão pede assim, ó. Pelos sentidos e pelas estruturas linguísticas do texto, é correto concluir que o emprego de conheça, aqui, e não perca, indica que a função da linguagem predominante no texto é te liga no detalhe. Ele é uma propaganda do canal. E aí a questão foi lá e pegou dois verbos no imperativo e falou, pensa nisso.
E essas questões do imperativo, então, vão marcar uma metalinguagem, a língua se explicando, uma relação poética, é bonitinho, é prazeroso, é uma relação conativa ou expressiva? Olha, ela é uma relação conativa, porque esses verbos no imperativo são marcas dessa linguagem, essa linguagem que te orienta, né? Compre, venda, agora, garanta, você, verbos do imperativo, expressões no imperativo, expressões no vocativo, verbos no imperativo, são marcas, então, da nossa linguagem conativa, como a gente viu antes. Ainda, para a gente não desistir, ó, mais duas. No slogan, celular não fale no trânsito, uma característica da função conativa da linguagem é não fale, olha o imperativo. Essa função conativa tem, letra A objetividade da informação transmitida, a manutenção da sintonia entre a STTU e o público-alvo, o esclarecimento da linguagem pela própria linguagem ou o emprego de verbo no modo imperativo? Perfeito. Tá aí a nossa resposta. A marca é exatamente isso. É o verbo no imperativo, é a relação conativa, como nós vimos antes. São marcas das propagandas modernas, certo? Fica ligado nisso. Depois, Cidade Grande, do Drummond. Que beleza, Montes Claros, como escreveu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe, tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. E aí o Drummond faz esse jogo, né? Essa questão irônica, diz, olha, a gente é cidade grande, a gente já tem favela, tem 5 e promete mais. Quando ele faz esse deboche, essa ironia, ele diz aqui, ó, entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se o que a gente tem de legal aqui? Uma metalinguagem que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Te liga, o Drummond não está te dando aula de português. O Drummond não está te ensinando a fazer poesia. Ele fez uma poesia. Então não é uma metalinguagem. Letra B, intertextualidade, na qual o texto retoma e relabora outros textos. Não tem outros textos, né? Ele não está comparando o texto A, texto B, não há isso. Na letra C, ironia, que consiste em dizer o contrário do que pensa com a intenção de crítica. Pessoal, tá aí a nossa resposta. É o auge da ironia. Ora, como se vangloriar de algo, como elogiar algo, se ele já está perverso? Ah, mas agora Montes Claros está gigante, nós já temos favela. Pessoal, isso não é mérito, né? Isso é uma crítica. Ele está dizendo, olha que porcaria que fizeram com a cidade. Coitadas dessas pessoas que têm que morar numa favela. Não há planejamento urbano, né? Ela ficou tão urbe e ele não tem planejamento urbano, né? Olha a relação que ele estabelece. Ele é irônico, é um deboche, é uma crítica. É isso que ele está fazendo. A letra C é a nossa resposta. Denotação. Lembra que denotação é do dicionário, né? Sentido denotativo, caracterizada pelo uso de palavras no seu sentido próprio e objetivo. Não é a marca do texto. E letra E, prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas atribuindo-lhes vida, que é a ideia de pegar um personagem e fazer esse personagem características humanas. Não é o caso também. Ou seja, a ironia prevalece, é a nossa resposta. O que a gente viu hoje foi entender esses processos que a linguagem consegue fazer dentro de um texto. É legal da gente se dar conta que essas funções de linguagem, elas vão sim se misturar. E o que as questões pedem geralmente é a análise de quem predomina naquele texto. É legal da gente dominar aqueles 6 conceitos e ficar atento a exatamente algumas marcas, verbos no imperativo, rima, poesia, marcas que esse texto pode nos passar para a gente ter mais certeza de quem é que predomina nele. Dá uma revisada se ficou na dúvida, conta com a gente, estamos sempre juntos e até a próxima.